Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? O que vamos mostrar neste vídeo é a segunda e última parte das objeções à reencarnação que não se sustentam. Mostraremos as objeções e as devidas refutações para mostrar que elas de fato não se sustentam diante dos argumentos bem fundamentados, baseados na doutrina espírita. No primeiro vídeo apresentamos 10 objeções com as devidas refutações. Neste segundo vídeo vamos apresentar 11 objeções muitíssimo interessantes e as devidas refutações a elas. Assista com bastante atenção. Objeção número 11. A reencarnação está em desacordo com o que ensinou Jesus Cristo no Evangelho. Com efeito, ao ensinar a parábola do rico e do pobre Lázaro, Cristo relatou que quando ambos morreram, foram imediatamente julgados por Deus, sendo o mal rico mandado para o castigo eterno do inferno, e Lázaro foi enviado para o seio de Abraão, ou seja, para o céu. E Jesus afirma, abre aspas, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá para cá, fecha aspas. Está claro, nestas palavras de Jesus Cristo, relatado em Lucas 16, 19 a 31, que a alma não pode voltar a reencarnar novamente na Terra, ou seja, a reencarnação não existe. Primeiro precisamos compreender o que é uma parábola. Parábola é uma narrativa, uma história criada com a finalidade de transmitir um ensinamento moral. Jesus Cristo se fazia das parábolas para melhor ser compreendido pelo povo ignorante do seu tempo. Ele falava conforme o povo entendia, e o recurso das parábolas tinha esta finalidade: transmitir um ensinamento moral. Esta parábola não é uma negação da reencarnação. Ela narra a sorte de dois espíritos, onde um escolheu a prova da riqueza e o outro escolheu a prova da pobreza. O rico desprezou sentimentos nobres, do amor, da caridade. Empregou seus haveres exclusivamente na ostentação, na luxúria, no prazer pessoal, ficando indiferente à miséria e ao sofrimento do próximo. Mesmo tendo comida em fartura, foi desumano, deixando que um pobre enfermo passasse fome à porta de seu palácio. O pobre Lázaro, por sua vez, soube suportar com resignação e humildade, sem reclamar e sem revolta, todas suas provações e expiação. Suportou as doenças, a fome e todas as privações que lhe martirizaram a sua existência terrena. Esta belíssima parábola de Jesus Cristo, ao invés de negar a reencarnação, pelo contrário, ela afirma, e afirma também a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, ou lei do karma, ao mostrar as consequências benéficas ou maléficas dos atos praticados. O rico que desprezou sentimentos nobres do amor, da caridade, que pisoteou, humilhou e escravizou os pobres, que se tornou insensível à dor do próximo, este sofrerá na erraticidade e na vida futura as consequências do mal aventurado. O inferno aqui não se trata de um inferno físico, mas moral. O rico será atormentado pelo remorso, sentimento de culpa, e na vida corporal irá sofrer na carne todos os infortúnios e desventuras provocados pela pobreza.
No pobre de hoje pode existir um rico do passado. Enquanto o pobre, exemplo de Lázaro, gozará de uma indivisível ventura em elevado plano espiritual. Agora preste muito bem atenção. Abismo, aqui citado nesta parábola, percebe-se claramente que não se trata de um abismo físico. Não é um abismo entre o céu e o inferno, fisicamente falando. Se trata de um abismo moral. O pobre Lázaro, por ter triunfado sobre suas provações e expiações, por ter suportado na carne o sofrimento, a dor, a fome, a miséria e os infortúnios da vida material, ele agora alcançou um elevado estado de paz interior, de paz espiritual. Ele agora vive um estado de êxtase espiritual. Enquanto o mal rico, por ter fracassado, ele está atormentado, ele sofre os tormentos, de modo que Lázaro jamais experimentará o que o mal rico está passando. Em contrapartida, o mal rico não poderá sentir o que está sentindo Lázaro. Daí a expressão metafórica: os que estão do lado de cá, mesmo que quisesse, não poderiam passar para o lado de lá. E os do lado de lá, mesmo que quisesse, não poderiam passar para o lado de cá. Esta é a expressão metafórica. Assim não se trata do céu nem do inferno físico, mas das bem-aventuranças que receberá o pobre, e das mal-aventuranças, ou seja, das consequências maléficas, dos sofrimentos e infortúnios que terá que passar o mal rico. Portanto, o grande ensinamento moral que podemos abstrair desta maravilhosa parábola é de que ela ensina como o rico jamais deveria fazer e ser. Por sua vez, também ensina como o pobre deveria ser e fazer, porque a vida continua após a morte do corpo físico. Ela continua na espiritualidade e na vida material, mediante a reencarnação, e que a lei do retorno é infalível. Este é o grande ensinamento moral desta parábola. Jamais uma negação da reencarnação. Objeção número 12. A reencarnação sugere ainda que o sofrimento é algo merecido, pois quem está sofrendo é porque mereceu sofrer. E se você quiser escapar destas reencarnações, terá que passar por muitas vidas ainda. Em outras palavras, a reencarnação só faz adiar o problema, jogando sempre para o futuro. Ao contrário da lei mecanicista da reencarnação, Jesus oferece a solução para o problema do pecado aqui e agora. O perdão de Deus é para esta vida e não para o futuro após a morte. A purificação que tantos espíritas almejam é dada nesta vida, pelo sangue de Jesus. Para refutarmos esta objeção, precisamos saber o que é expiação. Expiação é uma palavra que tem vários significados. Pode significar castigo, penitência, sofrimento. Está associada geralmente à ideia de pecado. Todavia, o Espiritismo não comunga desta mesma ideia. Considerando as várias acepções da palavra expiação, a que mais se aproxima do que afirmaram os espíritos, ou seja, da doutrina espírita, é a ideia de sofrer em consequência de. Sofrer em consequência de. Tudo em conformidade com o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito.
Muitos espíritos reencarnam para expiar suas faltas mediante miséria, penoso trabalho, desventura e decepção. No entanto, não é bem um sofrimento merecido, porque nem todo sofrimento suportado pelo espírito neste mundo significa exatamente a existência de uma falta. A expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Muitas vezes são simples provas escolhidas, buscadas pelo espírito no sentido da sua depuração, no sentido de concluir a sua depuração e avançar na senda do progresso. Provas e expiação são sempre sinais de inferioridade moral, mas não significa sofrimento merecido do espírito. São consequências impostas pelo mau usufruto do nosso livre-arbítrio. Em outras palavras, são experiências que precisamos passar por termos utilizado mal o nosso livre-arbítrio. Mas alguém haveria de perguntar: como fica a reencarnação diante do arrependimento e do perdão? Perdoadas as faltas, os espíritos ainda precisam reencarnar para expiarem as suas faltas? Uma bela pergunta sempre tem uma bela resposta. A resposta é sim. O arrependimento e o perdão ajudam, mas não apagam a culpa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei de causa e efeito é infalível, de modo que o mal retornará para todo aquele que optou pelo caminho do mal. Isso é o que se fundamenta a lei de causa e efeito, o karma e também a reencarnação. Quem faz aqui, aqui terá que pagar. Não basta simplesmente se arrepender e ser perdoado. Para ser perdoado, ele precisa expurgar todas as máculas e se tornar um espírito puro, e aí merecer a verdadeira felicidade, pelo seu próprio mérito, pelo seu mérito conquistado, não como prêmio, mas como mérito conquistado. Objeção número 13. Se a reencarnação é uma lei de progresso, como afirmam os espíritas, onde está então uma prova empírica dela? O que vemos, na verdade, é o contrário do que alega a doutrina espírita. O mundo deveria estar evoluindo tanto moralmente como espiritualmente, mas o que vemos é uma regressão de ambos. Ora, após milênios de evolução humana, será que o mundo não deveria apresentar-se bem mais humano, bem mais desenvolvido humanitariamente? Isto não deveria ser visível? Onde estão os espíritos adiantados provenientes de tantas reencarnações e purificações? A sociologia nega a existência prática desta tese. Pela natureza e questionamentos feitos nesta objeção, dá-se a entender que a tal prova empírica da reencarnação não existe, mas estão aí aos montes. Vamos citar seis provas. Primeiro, nos relatos de pessoas e crianças que se lembraram de vidas passadas. Segundo, através da terapia de vida passada, as TVPs. Terceiro, nos estudos e pesquisas de Dr. Ian Stevenson. Quarto, nos fenômenos da xenoglossia, falar em línguas que desconhece. Quinto, as crianças prodígios. Sexto, nos diversos casos de experiência quase morte, as EQMs. Portanto, esses 6 casos, os relatos de crianças que se lembraram de vidas passadas, as terapias de vidas passadas, TVPs,
os estudos e pesquisas de Dr. Ian Stevenson, os fenômenos da xenoglossia, as crianças prodígios, os diversos casos de experiências quase morte, as EQMs, tudo isso aí são provas evidentes da reencarnação. Incontestavelmente, são improcedentes estas afirmações de que o homem, através de milênios de reencarnações, não evoluiu, mas involuiu, regrediu moral, espiritual e intelectualmente. Isto não é verdadeiro. Basta comparar os homens das cavernas, dos tempos antigos, da Idade Média, com os homens do tempo presente. Naturalmente que hoje temos um avanço muito maior, tanto moral, intelectual e espiritual. Mas não podemos negar que o avanço moral e espiritual não acompanhou o progresso intelectual. Intelectualmente, o progresso, a evolução foi muito superior. Mas isso não quer dizer que moralmente, intelectualmente e espiritualmente estamos inferior aos homens primitivos. Basta comparar os fatos, comparar os homens das cavernas com o homem atual. Há de perceber que isto não passa, essas afirmações de falácias de pessoas que não acreditam na reencarnação. Outra coisa importante dizer, que os espíritos estão em diferentes níveis, moral, intelectual e espiritual. Por isso notamos tanta barbárie nos tempos de hoje. Ainda vemos pessoas degolando crianças. Os exemplos estão aí aos montes. Pessoas que parece que ainda estão nos seus primeiros estágios de evolução. Muito atrasada moralmente, barbáries que não se toleram e não se aceitam mais nos tempos modernos. É isso aí. Objeção 14. Se a alma se reencarna para pagar os pecados de uma vida anterior, dever-se-ia perguntar quando se iniciou esta série de reencarnações. Onde estava o homem quando pecou pela primeira vez? Tinha ele então um corpo ou era puro espírito? Se tinha corpo, então já estava sendo castigado. Mas onde pecara antes? Só poderia ter pecado quando ainda era puro espírito. Como foi esse pecado? Era então o homem parte da divindade? Se não era parte da divindade, o que era então o homem antes de ter o corpo? Era um anjo? Mas o anjo não é uma alma humana sem corpo. O anjo é um ser de natureza diversa da humana. Que era o espírito humano quando teria pecado pela primeira vez? Não, os espíritos não são parte de Deus, como a escultura não é parte do escultor. Os espíritos foram criados por Deus, são criaturas dele. Não foram criados perfeitos nem puros. Também não foram criados anjos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. A reencarnação se inicia quando a centelha divina, ou mônada, ou sopro de Deus, começa sua trajetória na vida terrestre. Primeiro começou no reino mineral. Após milhares de evolução nesse reino, ela galgou o reino vegetal. No reino vegetal, após outros milhares de anos, a centelha divina chegou até o reino animal, o reino dos animais. Nos animais, no reino animal, ela passou mais outros milhares de anos até chegar ao reino hominal, até chegar ao corpo humano. No corpo humano, a centelha divina se transformou em espírito, em alma. É assim que era o espírito antes da reencarnação. Uma centelha, uma mônada, um sopro de Deus que foi evoluindo
migrando de um reino para o outro, do reino mineral para o reino vegetal, do vegetal para o animal, até chegar no reino hominal e se transformar em espírito, em alma. Por que continuar com a ideia de pecado, se para o espírito o que vale é a lei do retorno e do livre-arbítrio, subordinando-nos não ao temor, mas à própria consciência, que hoje será esquecida, seus conselhos abafados, mas um dia nos condenará ao mostrar o mal que praticamos nesta vida. E assim que formamos nossos méritos e deméritos, e nada nos acontecerá que não esteja incutido nesses méritos e deméritos. Nenhuma consequência benéfica ou maléfica deixará de acontecer, tudo depende do que plantamos. Não existe o pecado, o que existe é o bem e o mal, e o homem como artífice do seu próprio destino, pois tem o livre-arbítrio e a capacidade de decidir qual caminho ele deverá tomar. Em consequência, ele será responsabilizado pelos atos, pela decisão, pela escolha que tomar. Número 15. Uma questão que o Espiritismo não responde é a questão da origem do mal. A reencarnação explica o mal do presente como consequência do mal do passado. Mas onde está o primeiro mal que causou o segundo? Esses argumentos demonstram claramente total ignorância dos princípios espíritas. O Espiritismo é quem melhor define essa questão do mal e do bem. O que é o mal na concepção espírita? O mal é tudo que o homem faz para atrasar o progresso moral do espírito. O bem é tudo que contribua para esse progresso. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, lhes proporcionando as provas e expiações da vida corporal através das reencarnações sucessivas. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não deu para concluir numa primeira prova. Os espíritos não foram criados por Deus bons nem maus, foram criados simples e ignorantes, mas Deus lhes deu o livre-arbítrio para decidir, para escolher o bem e o mal. E o homem é livre e tem a inteligência e a capacidade de discernir cada um deles. Por sua vez, depositou em si mesmo, no homem, as consequências dos seus atos devido ao seu livre-arbítrio. Portanto, ser mal ou ser bom é uma questão de escolha do espírito. A maldade humana revela, sobretudo, inferioridade moral. Revela que o homem que comete maldade, ele está muito atrasado ainda moralmente. 16. Se a reencarnação fosse verdadeira, o nascer seria um mal, pois significaria cair num estado de punição, e todo nascimento deveria causar-nos tristeza. Morrer, pelo contrário, significa uma libertação e deveria causar-nos alegria. Ora, todo nascimento de uma criança é causa de alegria, enquanto a morte causa-nos tristeza. Logo, a reencarnação não é verdadeira. Imagine a alegria que sentem os espíritos por ter novas oportunidades de resgatar as suas dívidas, se repararem dos seus erros, se redimirem e avançarem na senda do progresso rumo à perfeição. Imagine que tristeza sentiriam se não tivessem mais esta oportunidade, pois foram relegados
castigados aos tormentos eternos do inferno, sem direito mais à volta. Que pai poderia negar a oportunidade a um filho de se redimir de suas falhas? A reencarnação é essa nova oportunidade que Deus nos dá. Para os espíritos não existe morte, existe vida. E os espíritos não surgiram concomitantemente ao corpo físico. Os espíritos surgiram antes, eles pré-existem ao corpo físico. A reencarnação, ao invés de gerar tristeza ao espírito, ela gera alegria, pois é mais uma oportunidade que o espírito tem de resgatar as suas falhas. E muitas vezes o espírito escolhe suas provações e expiações, similar a um devedor que escolhe a maneira de saldar as suas dívidas. Deste modo, não nascemos para sofrer, mas para evoluirmos em busca da perfeição pretendida por Deus. E aí merecemos a felicidade suprema como espírito puro. Mas para isso acontecer, é preciso passar pelo crivo das provações e expiações da vida corporal, através das vidas sucessivas, uma vez que não seria possível em uma única existência corporal. É isso aí. Mais uma vez, essas objeções incorrem em erro, pois, pelo contrário, o nascer traz alegria ao espírito e não tristeza, como afirmam estas objeções. É isso aí. 17. Se reencarnando-se infinitivamente o homem tende à perfeição, não se compreende como ao final desse processo ele não se torne perfeito de modo absoluto, isto é, se torne um Deus, já que ele tem em sua própria natureza essa capacidade de aperfeiçoamento infindo. Esta é mais uma objeção dos antagonistas da reencarnação, que não se fundamenta nem se sustenta diante dos fatos e princípios espíritas. O fato dos espíritos evoluírem através de várias e sucessivas reencarnações, expiando suas faltas, depurando suas máculas e defeitos, até atingir a perfeição, não significa que serão deuses ou que serão igual a Deus. Na questão 170 do Livro dos Espíritos está escrito: o que fica sendo o espírito depois de sua última reencarnação? A resposta é: espírito bem-aventurado, puro espírito. O que isso significa? O que é um espírito bem-aventurado, puro espírito? É um espírito que atingiu a suprema felicidade, que foi depurado de suas máculas e defeitos e se tornou puro. Este espírito não mais precisará passar por provas e expiações da vida corporal. Não precisará mais reencarnar em mundos de provas e expiação, exceto nos casos de missão. Mas aí surge um questionamento levantado pelos antagonistas. Eles citam 1 Coríntios 3,16, que diz, abre aspas, vós sois o templo divino, fecha aspas. Também costumam citar João 10, 34, 35, que diz, abre aspas, vós sois deuses, fecha aspas. É tudo uma questão de interpretação, e todos nós sabemos que a Bíblia é interpretada pela ótica de quem lê. Estas palavras não estão querendo dizer que seremos deuses ou que seremos igual a Deus. Elas se referem aos atributos do Pai presentes no Filho, ou seja, o homem possui latente em seus espíritos os atributos de Deus, de amor, bondade, inteligência. No entanto, esses atributos de Deus latentes no espírito do homem são limitados, enquanto em Deus ele é ilimitado,
é infinito. Esses atributos divinos, limitados, intrínsecos no homem, precisam de ocasião para desabrochar. Vai emergindo aos poucos, ele vai evoluindo, mas no entanto, esses atributos jamais serão iguais aos atributos infinitos do Pai. O homem evoluirá à perfeição, mas não se tornará um Deus, nem será igual a Deus. É isso aí. A reencarnação causa uma destruição da caridade. Se uma pessoa nasce em certa situação de necessidade, doente ou em situação social inferior ou nociva, como escrava, por exemplo, ou pária, nada se deveria fazer para ajudá-la, porque propiciar-lhe qualquer auxílio seria de fato burlar a justiça divina que determinou que ela nascesse em tal situação como castigo de seus pecados numa vida anterior. A reencarnação destrói a caridade e, portanto, é falsa. Não é verdade que a reencarnação destrua o sentimento de caridade. Pelo contrário, ela favorece, na medida em que aquele que está fazendo caridade está plantando uma boa semente, está tendo uma atitude nobre, e nenhuma boa atitude ou atitude nobre deixarão de trazer consequências benéficas para o seu autor. Com certeza, ela está apenas somando pontos positivos para o seu melhoramento moral. O fato de não podermos mudar o destino kármico das pessoas, não podemos evitar as suas provas e expiações, isto não significa que não possamos ajudá-las, orientá-las no sentido do seu melhoramento moral e espiritual. Você se negaria de ajudar a um doente terminal apenas pelo fato simples que ele morrerá de qualquer forma? 19. Pela reencarnação, de nada adianta esforçar-se combatendo vícios e defeitos, se a recuperação é praticamente fatal ao final de um processo de reencarnações infindas. Não é bem assim. A lei da reencarnação é progressiva. Significa que ela estaciona, mas não retrograda. O progresso se dá pelo esforço individual do espírito, através do seu esforço na busca pelo conhecimento, expiando e depurando suas imperfeições, ele descobre que somente colherá o que plantar, que nada obterá de Deus se ele não procurar se melhorar. Nenhuma atitude nobre deixarão de trazer consequências benéficas para o seu autor, como o mal-aventurado não deixará de trazer consequências maléficas. A reencarnação liberta o homem da dominação da consciência, do atilamento a grupos religiosos para o seu encontro com Deus. Seu progresso só depende dele mesmo e está subordinado ao seu burilamento em vidas sucessivas, onde seu esforço construirá um caminho para o seu crescimento moral e espiritual. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas se instruem nas tribulações da vida corporal. Deus, em sua justiça infinita, não faz felizes sem fadiga, sem mérito. Os que seguem o caminho do conhecimento chegam mais depressa. As aflições decorrem das imperfeições do espírito. Quanto mais imperfeito é, mais aflição terá. Questão 133, Livro dos Espíritos. 20. Segundo Allan Kardec, Jesus Cristo foi o maior espírito de luz que veio a esta terra. O que teria feito Jesus Cristo para levar uma vida daquela? Morreu como assassino, pobre, abandonado até mesmo por seus próprios discípulos. Estaria ele pagando algum karma?
Se a resposta for sim, então por que teria de pagá-lo? Já que era um espírito perfeito, um espírito de luz. Os espíritos de luz não já escaparam da cadeia de reencarnações? Antes de entrar no mérito desta objeção, é importante acrescentar que alguns conceitos em relação a Jesus Cristo dividem opiniões e gera celeuma entre historiadores, pesquisadores, teólogos. Um deles, que sempre foi e é bastante antiga, é a questão da divindade de Jesus Cristo. Muitos acreditam que Jesus Cristo é Deus, outros acreditam que não. Para os cristãos, católicos, evangélicos e protestantes, Jesus Cristo não é somente o Filho de Deus, mas é também o próprio Deus. Buscam isso aparado, baseando-se na Bíblia, nas afirmações de Paulo e João. João acreditava que Jesus Cristo era o próprio Deus em pessoa humana. Mas aí existe a outra versão, daqueles que acreditam que Jesus foi tornado divino no Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C. Foi lá que Constantino e os bispos da igreja inventaram a doutrina que Deus é Jesus Cristo, que inventaram a doutrina que Jesus é Deus. Segundo, é em relação ao nome do Salvador. Para alguns historiadores e pesquisadores, o nome verdadeiro do Salvador, o Messias, não é Jesus Cristo. O nome do Salvador foi transliterado, modificado completamente pelos copistas e tradutores da Bíblia. Mas aí surge outra corrente que pensa o contrário, que o nome verdadeiro do Salvador é Jesus Cristo. Terceiro, com relação, esta é o mais bombástico. Para mim, essa é a questão mais bombástica. Pesquisadores afirmaram que Jesus Cristo jamais existiu. Baseando-se em evidências históricas, eles chegaram a suspeitar e afirmar que Jesus Cristo jamais existiu. Mas aí surge outra corrente também de historiadores e pesquisadores desmentindo completamente esta ideia. Na visão espírita, Jesus Cristo não é Deus. Evoluiu como qualquer espírito, mas noutra dimensão, noutro planeta, mais evoluído do que a Terra. Depois de atingir o grau máximo, se tornando um espírito puro, Deus o incumbiu de ser o governador da Terra. Para os espíritas, Jesus Cristo é o espírito mais puro que foi enviado à Terra. Mas o que diz a doutrina espírita com relação a Jesus Cristo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ainda nessa questão 625, veja o que está escrito. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Afirma ainda que Jesus foi o Espírito mais puro que Deus enviou à Terra, e sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. É isso aí, Jesus é o mais completo e perfeito guia, modelo que a humanidade deveria seguir. É o exemplo do ápice da perfeição moral. Agora preste atenção, vamos ao mérito desta objeção. Antes de responder, um questionamento muito apropriado. O que era Jesus Cristo antes de vir à Terra? Já teria existido? Já teria vivido na Terra?
o que podemos afirmar é que Jesus Cristo não tinha o que provar nem expiar. Ele não tinha dívidas kármicas. Jesus foi o Espírito mais puro que Deus enviou à Terra. Ele veio por missão. A reencarnação também acontece por missão. Um Espírito puro pode vir à Terra em missão, não em provação e expiação, porque eles não têm mais dívidas kármicas, não têm mais o que expiar, falhas ou defeitos. E a sua missão na Terra foi ensinar a lei do amor, mostrar o caminho mais correto que o homem deve seguir para atingir a perfeição e se tornar um espírito puro e viver a felicidade eterna ao lado de Deus. 21. Se o pecado ou falta cometida na vida passada envolveu alma e corpo, não é justo que o corpo atual pague pelo corpo da última reencarnação. O ser humano não é dualista, mas um ser único. O homem sem o corpo não é ser humano. Os espíritos existiam antes de nascermos e continuará existindo depois que morremos. Não somos um corpo físico investido num espírito. Antes somos um espírito embutido num corpo físico. Mas o corpo morre, se decompõe e se transforma no seio da natureza. O corpo novo é gerado através da fecundação do óvulo feminino com o espermatozoide masculino. Não tem nada a ver com o corpo anterior, a não ser em certos casos que pode acontecer que traga sinais corporais formados pelo perispírito. O corpo não é nada mais, nada menos do que o invólucro usado pelo espírito em suas existências terrestres. Não é o espírito que sofre a ação do corpo. É o corpo que sofre pela ação do espírito. Porque não é o corpo que move o espírito, é o espírito que move o corpo. O corpo físico está para o espírito, assim como o instrumento musical está para o músico. O instrumento musical sem o músico não toca, mas o instrumento não tem vida, o músico tem. O instrumento quebrando, ele pode usar outro instrumento similar. Portanto, esta é mais uma objeção que não se sustenta. As consequências morais pela responsabilidade do livre-arbítrio são destinadas ao espírito, não ao corpo. As provas e expiações destinam-se ao espírito para o seu progresso moral e espiritual, não ao corpo. O corpo sofre apenas as consequências físicas provocadas pelo próprio enfraquecimento e velhice do corpo. Quem enfraquece, adoece e morre. É isso aí. É isso aí. Mostramos em 2 vídeos 21 objeções à reencarnação, cuidadosamente elaborada pelos seus opositores, belas objeções, mas mostramos e comprovamos que elas não se sustentam diante dos argumentos bem fundamentados, baseados na doutrina espírita. Os argumentos espíritas desmancham completamente estas objeções. Isto ficou comprovado. Você que não assistiu ao primeiro vídeo, assista e aproveite a oportunidade para se inscrever no meu canal. No próximo episódio, vamos falar das evidências da reencarnação. Como podemos ter certeza que a reencarnação é um fato? Isso você verá no nosso próximo vídeo, no nosso próximo episódio da trilha da reencarnação. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo
encontro.